Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, eletrônica analógica para você. Vamos demonstrar como projetar um pré-amplificador pela reta de carga do transistor, um conteúdo que muitos assinantes nos solicitaram. É bem interessante para analisarmos essa etapa de pré-amplificação em um amplificador com um transistor bipolar de junção. E é claro, eu digo para você que é só uma palhinha do que será o nosso curso de áudio e amplificadores. Em breve será lançado, fiquem atentos. Vamos anunciar bastante em nossas redes, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Então confira as redes aqui todas na descrição. O curso está demais e está quase ficando pronto, então fique atento para o lançamento para não perder a pré-venda. Hoje vamos ver essa questão da reta de carga em uma etapa pré-amplificadora. É um projeto muito interessante de ser feito, você vai gostar da aula de hoje, eu tenho certeza. Já deixa aquele like no vídeo e diga aqui para mim se curte esse tipo de conteúdo e se pretende participar do curso de áudio e amplificadores profissionais. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, primeiro link da descrição. Confira, faça sua cotação para transformadores toroidais sob medida para o seu projeto, também indutores toroidais e muito mais. toroid.com.br. Vamos para o vídeo de hoje. Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem épica, tem sexta, tem a clássica aqui no seu WR Kids Channel. Let's get started! Na aula de hoje eu trago uma proposta diferente para você. Sempre uma honra apresentar a clássica de sexta, espero que goste, desde fevereiro de 2014, marcando presença sem falhar uma sexta-feira. Hoje eu tenho o datasheet do BC547, que é o transistor bipolar de junção que vamos utilizar para o projeto deste amplificador, que na realidade é um amplificador de tensão, que pode ser utilizado como uma etapa pré-amplificadora. Vamos fazer o projeto de modo a polarizar o transistor em sua região ativa, que é quando ele pode operar como um amplificador, região ativa também conhecida como a região linear do transistor. Para isso eu vou utilizar a reta de carga, que eu vou escolher uma reta aqui com vocês. Vamos verificar isso em tempo real hoje, espero que aprenda bastante e acompanhe na íntegra a aula que está demais. Bom, não preciso nem lembrar você que temos os cursos Hotmart, o curso de datasheets é um deles. A galera aprendendo bastante sobre os datasheets dos componentes. Isso aqui também é uma palhinha do que é o curso de datasheets. Olha só esse gráfico aqui na página 2 do PDF, eu deixo esse datasheet para download com você. Nós temos a tensão VCE do transistor, que é a tensão entre o coletor e o emissor, pela corrente de coletor. Então o eixo Y é a minha corrente de coletor, X, tensão entre coletor e emissor. E a resposta da corrente de base, várias respostas diferentes aqui. Estas são as curvas características do transistor. A partir deste gráfico nós traçamos a nossa reta de carga, que descreverá o comportamento do transistor para as diversas opções que temos de trabalhar com ele. Basicamente é isso que temos aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um print, vou colar aqui no editor de imagem, certo? Vamos ajustar aqui. Aí está o nosso gráfico, e agora eu posso editar ele com vocês. Então eu vou apagar essas partes aqui que não precisamos. E uma das formas que podemos fazer o projeto é pela reta de carga. Eu também estou com LT Spice aqui, que é o que eu vou utilizar para simular. Eu digito NPN e um dos primeiros passos é a definição da nossa topologia. No nosso caso, nós vamos utilizar um emissor comum, terminal emissor em comum entre a entrada e entre a saída, e nós vamos utilizar uma polarização por divisor de tensão na base, que dá esse circuito aqui, ó. Divisor de tensão, que gera uma tensão independente para a base, um resistor de coletor e um resistor de emissor. Fonte simples, então eu coloco os terras aqui embaixo. O LT Spice é um simulador gratuito,
temos curso básico e intermediário deste software, links na descrição aí, onde você aprenderá a dominar este software também. Minha tensão VCC aqui em cima, que eu desejo. E aí, eu preciso garantir o funcionamento do transistor na região ativa. Eu vou primeiro aqui pegar o transistor BC547. O que eu tenho na prática é o 547B. Então já adicionei aqui no sistema. Vou adicionar labels para eu ver a tensão de base, tensão de coletor e tensão de emissor. E eu preciso determinar qual é a fonte de alimentação. Muitas vezes você que vai projetar um circuito pré-amplificador, você vai ter uma alimentação para o seu pré que virá lá da fonte principal. A fonte principal fornece uma tensão mais alta para a etapa de potência do seu amplificador de áudio, trabalhando com 50, 60 volts, em alguns casos tensões mais altas. Você utiliza um artifício através de um resistor para diminuir a tensão que chegue da ordem de uns 10 a 25 volts para a etapa de pré, mais ou menos. E aproveita, coloca um capacitor também de filtragem. Então você tem um filtro Pi RC para filtrar um ruído que possa chegar na etapa de pré-amplificação, pois é um circuito muito sensível, normalmente projetado para sinais de baixa amplitude. Mas aqui vamos até supor o tráfego de um sinal um pouco mais alto na entrada, por exemplo, 1 volt pico a pico, 2 volts ou até uns 3 volts pico a pico. Às vezes não é tão simples de fazer este tipo de projeto, então aí a gente recorre à nossa reta de carga. Já vou adicionar a minha tensão aqui, vamos colocar 15 volts. Você pode selecionar uma faixa aí entre 10 volts e 25. É bom não ficar ali muito no 10 volts. De 15 volts em diante é um valor interessante para trabalhar com o pré-amplificador. Então, VCC, labels iguais, eu tenho uma ligação aqui. Poderia fazer a ligação direta, mas vamos deixar assim. Já temos 15 volts aqui. Então, a partir de 15 volts, eu preciso arbitrar qual seria o valor da corrente de saturação, considerando o transistor saturado. Então podemos imaginar o transistor. Um transistor ideal saturado funciona com um curto entre coletor e emissor. Por isso, é como se tivéssemos essa ligação aqui, ó, na saturação. Isso resulta aqui em R3, em série com R4 para o terra, eu tenho a minha tensão VCC aqui sobre eles. Logo, eu posso imaginar que RC mais RE, ou R3 mais R4, que eu estou utilizando no diagrama aqui, é o resistor total aqui. Por isso, VCC dividido pela série dos dois me dá a corrente que circula por eles. Vamos para a nossa reta. Eu vou traçá-la aqui com vocês. Tensão de 15 volts. Então aqui eu tenho de 0 até 20 volts, como você pode observar, mostrando os pares. Então aqui é o 14, aqui é o 16, logo o 15 só pode ser este ponto aqui. Eu vou arbitrar uma corrente de 50 mA na saturação. Vamos traçar esta reta do 15 volts para os 50 mA. Está aqui, ó. Essa é a nossa reta. Agora eu preciso garantir que isso vai funcionar. Então eu posso arbitrar uma tensão de coletor que eu quero ou uma tensão VCE que eu quero. Vamos arbitrar uma tensão VCE de 6 volts. Então a tensão coletor-emissor de 6 volts. E aí eu traço aqui a reta até a minha reta de carga na vertical e expando aqui para a esquerda para obter o resultado da corrente de coletor para essa tensão coletor-emissor. Vai ficar mais fácil de entender agora, ó. Então vou pegar aqui e vou traçar esse ponto. Tá aí, ó.
Vou deletar aqui, aqui eu tenho 6 volts, aqui eu tenho muito próximo de 30 miliamperes, como você pode ver. Para uma tensão coletor-emissor de 6 volts, eu vou ter aproximadamente 30 miliamperes na corrente de coletor. E esse ponto que vemos aqui, que cruza a minha reta de carga, é o ponto Q do transistor, certo? O ponto quiescente do transistor. E eu chamo a atenção de você que essa região aqui, mais ou menos, é o corte do transistor, que é quando temos a nossa corrente de coletor igual a zero. E a minha tensão VCE muito próxima da tensão da fonte. E essa região aqui é a minha região de saturação do transistor. Quando eu vou ter a minha tensão VCE igual a zero, transistor praticamente um curto ideal ali, e a minha corrente máxima que eu determinei, a corrente de saturação, ali da ordem de 50 miliamperes. Por isso, o nosso ponto quiescente sempre deve estar posicionado em uma região central aqui, para que ele trabalhe na região ativa do seu funcionamento. Então, como eu peguei os 6 volts, ele parou neste ponto aqui e deu uma corrente próxima de 30 miliamperes para o coletor. Quanto mais longe do corte da saturação, teoricamente maior o meu sinal aplicado na entrada sem que ocorra um corte ou uma saturação no meu sinal. Então estamos aí numa região intermediária, acredito que conseguiremos trabalhar com segurança para este projeto. VCE é igual a 6 volts. Eu preciso considerar que eu estou utilizando um resistor de degeneração aqui no emissor e é interessante utilizá-lo para não precisar de uma tensão de base muito estável. Do contrário, o circuito tenderia à instabilidade. Nesse caso, eu considero uma tensão desejada para o emissor que eu posso arbitrar aí. É interessante uma tensão da ordem de alguns volts para você arbitrar para o emissor. Então vamos considerar aí entre 1 e 5 volts, eu vou arbitrar um VE de 3 volts. Logo nós temos 3 volts mais 6 de VCE. Por isso a minha tensão de coletor precisa ser em torno de 9 volts. E aí com isso eu sei qual o resistor que eu vou precisar aqui. Pois se eu preciso de 9 volts no coletor, eu sei VCC. VCC menos VC dá 15 menos 9, que é 6 volts sobre o resistor. 6 dividido por 30 miliamperes me dá o resistor que eu preciso. 15 menos 9, 6 dividido por 30 miliamperes, lei de Ohm, 200 ohms o valor do resistor. Vamos colocar aí 200 ohms. E aí a corrente que circula pelo emissor idealmente é praticamente a mesma da corrente de coletor, certo? Pois a corrente de emissor é igual ao parâmetro alfa vezes a corrente de coletor. Portanto, a corrente de coletor é igual à corrente de emissor dividido por alfa. O alfa é o ganho do transistor dividido pelo ganho mais 1. Quanto maior o ganho do transistor, mais próximo de 1 alfa será. Por isso que nós temos uma corrente muito próxima. Então, considerando os 30 miliamperes no emissor aqui, deixa eu só remover esse curto, agora não vamos precisar dele. 30 miliamperes circulando aí pelo resistor que tem uma queda de 3 volts, arbitramos os 3 volts, lembram disso, né? Para a tensão de emissor. Lei de Ohm de novo, 3 dividido por 30 mili, deu 100 ohms o valor aí. Então vamos colocar 100 ohms para o resistor de emissor, já temos os dois resistores. Corrente de emissor é conhecida, eu também conheço para o transistor de silício a queda VBE. A VBE se utiliza normalmente 0,7 volts. Por isso eu sei qual será a tensão necessária na base. É 3 mais 0,7, que é 3,7. Aí eu projeto um divisor resistivo que me garanta os 3,7 na base. Para isso eu preciso arbitrar o R1 ou o R2. Vou pegar um valor comercial da ordem de kΩ. E no curso de amplificadores
que vemos em detalhes como você projeta para a impedância de entrada que você quer, os alunos vão entender direitinho por que de arbitrarmos nesta faixa de quiloohms, estes resistores aqui. Fique atento ao lançamento do curso. Mas aqui, então, acredite em mim que é interessante um valor da ordem de quiloohms, 3,3K. 3,3K eu preciso aplicar naquela equação de divisor de tensão. Rearranjando os termos da equação, que é o R2 por R2 mais R1 vezes VI, isso tudo é igual a Vout, eu vou ter que R2 dividido por VI vezes, aliás, R2 dividido por Vout vezes VI menos R2 dá o R1. Olha só, 3.300 dividido por 3,7 vezes 15. Isso menos 3.300. 10.078, vamos arredondar aí para 10K já, ó. Casualmente fechou um valor de 10K, então valor comercial já. Já tenho os meus resistores. Viram como é simples? Então eu posso verificar o ponto de operação, rodando uma simulação no LT Spice. Tensão de coletor 9,56 volts, tensão de base 3,46, bem próximo dos 3,7, e tensão de emissor 2,72. Estamos na região ativa. Viram que fechou o cálculo. Tensão de coletor maior que a de base, maior que a de emissor. O transistor pode operar como um amplificador. Vou adicionar aí um capacitor de acoplamento na entrada. Vou colocar um microfarad. Estes capacitores, e na saída uns 10 micro. Estes capacitores são responsáveis pela resposta em frequência, especificamente a frequência de corte inferior do circuito. Também trabalhamos exaustivamente com este conteúdo lá no curso. Para o teste aqui eu vou utilizar estes valores que vão nos servir, mas lá eu vou ensinar vocês a calcular certinho estes valores. Vou aplicar aqui o meu sinal senoidal, vamos começar com 100 mV, 1 kHz, já deve funcionar. E na saída aqui, vamos colocar uma carga, colocar uns 18K, resistor de carga, para acionarmos alguma coisa com o nosso sinal de saída. Então aqui está o nosso sinal de entrada Vin, e aqui está o nosso sinal de saída Vout. Rodando a minha simulação, aliás, eu preciso modificar para uma análise de transiente, uns 8 milissegundos. Este é o sinal de entrada e a minha saída está aí, sem distorção. E temos um ganho próximo de... Aqui eu tenho 194 milivolts dividido por 100, dá um ganho próximo de 2. Próximo de 2 e faz sentido, pois eu estou numa topologia em que eu não utilizei um capacitor de bypass entre o emissor e o GND, onde em AC o resistor de emissor seria considerado como um curto, pois estaria em paralelo com o capacitor de bypass, e teríamos um aumento considerável de ganho no circuito. Mas aqui eu projetei justamente para um ganho pequeno. E normalmente é o resistor de coletor dividido pelo resistor de emissor. Nesta configuração aqui sem o capacitor de bypass. Deu certo, 200 dividido por 100 dá próximo de 2. Então o sinal entra na base somado ao offset da tensão de base, ó. Tá aqui, sai no coletor, somado ao offset da tensão de coletor, em torno de 9 volts, e acoplo com o capacitor de saída para o offset em 0 e o ganho de tensão que queremos. Vamos ver 1 volt de amplitude. Aí, ó, em 1 volt de amplitude ainda temos a excursão do sinal sem distorção perceptível. Vamos ver 2 volts de amplitude. Bacana, ó. 2 volts de amplitude, isso dá 4 VPP, nós temos o sinal de saída sem distorção. Viram só?
posicionar aí o ponto Q do transistor o mais centralizado possível na reta de carga, nos dá essa excursão ampla no sinal de saída. 5 volts de amplitude, aí o sinal distorce, obviamente. Então vamos fazer mais alguma análise breve aqui no LT Spice, pela nossa curva característica do transistor. Olha só, aproveitando aqui que estamos distorcendo o sinal, eu posso verificar a minha corrente de base e a minha tensão de coletor. Então olha só, em vermelho eu tenho a corrente de base e em verde eu tenho a tensão de coletor. Quando a corrente de base é mínima, próxima de zero ali, nós temos uma tensão no coletor igual a 14,94, praticamente a tensão da fonte. Então neste caso aqui, em qual posição do gráfico nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Minha corrente, deixa eu riscar isso direito, ó. Mais ou menos aqui, ó, a corrente praticamente em zero, corrente de base em zero, corrente de coletor também zero, a minha tensão próxima dos 15. Temos o corte do transistor. E no outro caso aqui, onde a minha corrente de base é 8,11 miliamperes, nós temos uma tensão de coletor em 5,62 volts. É isso, né? É isso aí, 5,62. Então posso analisar o 5,62, aliás, eu tenho que fazer o seguinte, para pôr no gráfico eu vou medir a minha VCE aqui, então tensão entre coletor e emissor. Ah, agora faz mais sentido em azul, ó. Isso aí, então é próximo de zero aí a minha tensão VCE quando eu entro na saturação, e aqui eu consigo ver bem a excursão, ó. Quando ele começa a saturar, no aumento da minha corrente de base, e o corte ali em azul também vai próximo aos 15 volts, como você pode verificar. Tá aí, 14,94. Então é isso, galera, projetamos o circuito aqui, vamos, é claro, comprovar tudo isso na bancada com vocês. Eu vou deixar para download essa simulação, o datasheet, a reta de carga que eu tracei e também o circuito em PDF, o esquemático que eu vou utilizar na bancada em PDF. Vamos para a bancada, venha comigo. Tá aqui o nosso circuito prático montado na protoboard, é bem simples o circuito, BC547B, os capacitores de acoplamento e os resistores responsáveis pela polarização desse transistor aqui na região ativa, como determinamos ali e validamos isso no LT Spice, lá no software. O capacitor aqui é de 100 nano para desacoplamento na fonte de alimentação, como de costume. Vamos alimentar com 15 volts, conforme as especificações, GND e mais VCC aqui. Então vamos aplicar uma entrada e vamos monitorar a resposta da saída. Primeiro eu quero verificar tensões e correntes quiescentes do circuito. Então vamos alimentar o circuito primeiro. Eu estou aqui com os conectores da fonte de alimentação. Vou pegar aqui o GND, pegar aqui o VCC e vamos configurar a fonte antes de qualquer coisa. Estou utilizando o canal 1 da fonte de bancada, eu vou configurar para 15 volts aqui e vamos limitar a corrente em uns 80 miliamperes, provavelmente não vai ultrapassar este valor. Já vamos alimentar o circuito liberando a saída e temos um consumo de 32 miliamperes no nosso circuito. Como você pode ver, está próximo da corrente de repouso de coletor que projetamos a partir da reta de carga. Então essa é uma primeira informação que você já pode tirar do seu circuito quando faz o projeto. Normalmente vai dar um pouco acima, pois temos outros dispositivos drenando um pouco de energia da alimentação, mas sempre terá um valor aí ligeiramente próximo. Se der abaixo,
tem alguma coisa errada, bem abaixo principalmente, e se der muito acima ou principalmente se começar a subir a corrente sem parar, desligue a fonte, que deve ter algum problema aí no seu projeto ou na sua montagem, também pode acontecer. Vamos utilizar o multímetro aqui, colocar para medir tensão DC. Já estou alimentando o circuito e eu vou medir aqui as tensões do transistor. Posso começar pela tensão de coletor, 8,68 volts. É importante que o valor seja próximo aí do que verificamos teoricamente ou no simulador, então está próximo, está aceitável. Lembro você que estamos trabalhando com valores comerciais de resistores que se diferem um pouco dos calculados teoricamente. Ó, 3,46 a minha tensão de base e a tensão de emissor 2,81, está próximo aí dos 3 volts que determinamos, e significa que o transistor opera na região ativa sob essas condições, uma vez que temos a tensão de coletor maior que a de base, a tensão de base maior que a de emissor, como a teoria nos diz. Eu esqueci de desconectar o capacitor aqui, só que não deve influenciar muito nos resultados, pois eu não estou aplicando um sinal AC. 8,6, 3,46, 2,81. Então, como você viu, está bem coerente. Eu já vou devolver o capacitor. E o próximo passo é verificar um sinal trafegando pelo amplificador. Vamos configurar o nosso gerador de funções para isso. Vou usar o canal 1 desse gerador da Rigol aqui, que já configurei para uma senoide, 1 kHz de sempre. E vamos iniciar com 1 volt pico a pico. Que nós temos, portanto, 500 mV de amplitude nessa situação. Offset 0 e alta impedância de saída para o nosso teste está ok. Já libero a saída aqui e vamos observar agora os sinais no nosso circuito. E essa parte é muito bacana, galera, onde vamos verificar os sinais trafegando pelo nosso circuito. Vou utilizar aqui o osciloscópio da Tektronix, o MDO 4000, para este feito. Eu vou utilizar o seu canal 3 aqui como a entrada do meu circuito, pois já está à mão a minha ponta de prova. Nós conseguimos observar a senoide que eu configurei no gerador, certinho, 1 volt pico a pico, a nossa frequência de 1 kHz. Agora eu vou utilizar o canal 4 para verificar os sinais ao longo do circuito. Nós acoplamos com o capacitor, sinal na base é esse que você vê aqui, onde nós temos o sinal somado ao offset DC, que é a tensão de base. Ó. Nós temos aí 500 mV, 1, 2, 3, aproximadamente 3,4 volts de offset, faz sentido com o que verificamos. Então o sinal que é aplicado na base do transistor é esse, o sinal de entrada somado ao seu offset, pois estou fazendo o acoplamento pelo capacitor. Esse sinal surge no coletor, já amplificado, já com seu ganho de tensão e somado ao offset da tensão de coletor. Ó, ajustei para 2 volts por divisão, então temos 2, 4, 6, 8, 8 e mais um pouco aqui o nosso offset. Também faz sentido com o que verificamos ali na medida das tensões quiescentes. E finalmente a saída do circuito. Vou conectar aqui. Ponta de prova conectada na saída aí. Temos o sinal com offset em 0, pois eu faço um acoplamento com o capacitor de saída de novo. E temos um ganho de tensão. Ó, canal 3 com o 4 em 200 mV, eu verifico aí que de fato estamos amplificando o sinal. Ajustando ambos agora para 500 mV, fica mais simples de verificar isso. Conseguimos ver aí que é aproximadamente o dobro, pois nós temos aqui 1 volt pico a pico e aqui 500 mV nós temos 1, 2, 3, 4 resoluções verticais, portanto 4 vezes 0,5 dá 2, 2 dividido por 1 é 2. É um ganho
reduzido, uma vez que não estamos utilizando o capacitor de bypass no emissor, como já discutimos na parte teórica deste vídeo. Mas funcionando conforme o previsto, tudo certo. Vamos aumentar essa amplitude agora. 2 volts pico a pico na entrada, eu tenho basicamente aí 4 VPP na saída. Bacana, ainda não está distorcendo. 3 volts pico a pico na entrada, eu tenho 6 na minha saída, praticamente 6, como podemos ver. Eu estou em 500 mV no canal 1 e 1 volt por divisão no canal 2, e eles estão praticamente com a mesma altura, vamos assim dizer, aqui na tela do osciloscópio. Concluímos assim que o ganho é igual a 2, ou muito próximo de 2. Vamos aumentar mais um pouco para ver se eu consigo distorcer o sinal. 4 volts pico a pico ainda estamos excursionando. 5 volts pico a pico aplicado na entrada, eu tenho a distorção ocorrendo aqui no semiciclo negativo do sinal, como você pode perceber. Em 7 VPP já ocorre nos 2 semiciclos. Tudo funcionando conforme previsto. Então nós temos um amplificador aqui que está excursionando sinais um pouco mais altos, por assim dizer, sem distorcer o meu sinal de saída, que foi o que planejamos a partir da reta de carga do transistor. Não são aqueles modelos que trafegam apenas pequenos sinais, mas se eu colocar aqui um sinal menor, por exemplo 100 mV pico a pico, ó, também amplifica, é claro. Tá aí, ó. Aumentando a frequência. Tá aí a resposta do circuito para frequências mais altas. 20 kHz. Então comportamento também tranquilo, como esperado. Vamos fazer uma varredura aí até uns 100 kHz. Observe o sinal em verde até os 100 kHz não está atenuando. 500, 600 kHz ainda não. Até 1 mega está tranquilo também. Então, tirando o sweep, colocando 1 MHz fixos, nós podemos ver o resultado. 1 MHz de frequência, nós temos esse resultado, como pode ver. Ele começa a atenuar a partir dos 5 MHz, mais ou menos. Então, veja que temos um amplificador aí, banda larga, ó. 10 MHz nós ainda temos esse resultado de amplificação. Muito interessante isso. E encerramos a análise por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais este conteúdo de eletrônica analógica, especificamente o conteúdo de amplificadores. E eu, de novo, eu preciso salientar isso para você. No nosso curso de áudio amplificadores, teremos muito mais detalhes abordados. Você vai receber PDFs em cada videoaula com os cálculos detalhados. Vai aprender a projetar impedância de entrada, impedância de saída, sensibilidade de entrada do circuito e muito mais. Tem realmente um conteúdo completo e muito amplo esperando por você nesse curso. Espero que você invista nesse conhecimento ainda na pré-venda. E aguarde, hein? Está muito próximo do lançamento. Espero poder lançar aí nos próximos dias. Vamos anunciar bastante, então não se preocupem. É só acompanhar nossas redes para não perder. Comente aqui embaixo se gosta desse tipo de conteúdo. Deixe sua opinião sobre as aulas do canal. Valeu sua audiência e continue acompanhando sempre o WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça desse like, hein? Deixe o seu gostei. Se você é novo no canal, se inscreva, aqui tem um amplo conteúdo, ative o sininho de notificações, tem vídeos, projetos, cursos, tutoriais e muita coisa bacana para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência.
Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Lembre de nos seguir no Instagram, no canal do Telegram, fanpage no Facebook, Twitter, todas as redes aqui na descrição. Confira todos os links. Valeu sua audiência, um abração e até o próximo vídeo.